aqui, Vanderlei Luxemburgo perde de 5 para o Fluminense lá no Rio. Telefone toca, o Calil, manda embora agora. Manda não, já anunciou a demissão. Anunciou, tá demitido. E aí, mas e a multa, Alexandre, como é que é? Foda-se, Lázaro se vira. Deixa eu te falar, o Vanderlei Luxemburgo tem um precedente interessante. Vanderlei Luxemburgo, um cara correto, sabia? Um cara correto assim no sentido de, você não vê ele meteu ação, não, ele negociou, tal. Agora, quando foram contratar o Vanderlei Luxemburgo, eu sugeri para eles contratar o Nelinho. Eles riram de mim, inclusive o Alexandre. Os filhos do Alexandre, que entendem muito, o João, o Felipe, riram de mim. Nelinho, ex-jogador? Está o meu desespero. Falei, contrata aí um ex-jogador e tal, vamos fazer uma média com a torcida e tal, sei lá. Eu tava doido também, mas tudo bem. Mas eu sugeri, vamos contratar. Quem que você devia contratar? O Nelinho. Eles riram, contrataram o Vanderlei Luxemburgo. E ele, na época, é superstar. Mas estava... cobiçadíssimo na época. Estava, ó. Por que eu vi que ele estava decadente? Nós fomos fazer uma pré-temporada em Araxá. E eu fui. E eu, doido, como sempre, fui. Fui lá, fiquei lá no hotel. Aí aconteceu uma cena que me chamou atenção. Na hora de os jogadores entrar no ônibus para ir para o treino, do time lá, o estádio do Araxá, cujo escudo é parecido com o do Atlético, né? Na hora de a gente ir para o campo, forma-se uma fila e fica segurança assim e tal. Tava cheio de torcedores ali para ver os jogadores, cumprimentar os jogadores e tal. E fizeram aqui a movimentação e tal, tanto de gente e tal. E eu tava vendo os treinos, e assim, eu tava vendo, tinha havido uma mudança no perfil dos jogadores. E antes, só ouviam ele, mas eles tinham notícia de tudo. A internet já vazava, você já sabia. Então o Luxemburgo, que dominava por uma condição que ele, assim, de domínio mesmo, já era incapaz de conter, né, aquele cerco de informações que já circulavam. Tal. Quando eu vi Vanderlei Luxemburgo se sentindo estrela e vindo com a segurança, falou assim, eu não quero ser incomodado por ninguém. Ninguém deu bola para ele. Uma cena constrangedora, porque ninguém falou nada com ele. Quer dizer, o pessoal, a hora que os jogadores saíram, e ele veio o último. Não tinha ninguém para ele secar nada. Eu falei, sim. Os sinais estão aí. Então, assim, ele deu ampla entrevista de tudo, que ele garantia, no mínimo a Libertadores. Estava no rebaixamento. Então, quando o Alexandre o demitiu, eu bolei uma tese, o chamado contrato de resultado. É inédita no futebol brasileiro. E o técnico promete ao time um resultado, é como fosse um médico de cirurgião plástico. Se o médico cirurgião plástico fala comigo que eu vou ficar bonito, ele vai ter que responder por isso. Entendeu? Vai ter que responder. Então, o chamado contrato de resultado. Tem teoria sobre isso. Há muita teoria sobre isso. O que não pode é você... mas eu achei que eu ia ficar bonito. Aí é uma outra conversa. Você, mas você tirou aqui... Ficou igual o Stênio Garcia, né? Que fez uma... ficou esquisito, hein? Tem um negócio aqui. Bom, aí... Então, o chamado contrato de resultado. Isso no futebol não existe. Mas eu construí uma tese que, no caso dele, era tão marcante porque dia a dia ele dava entrevista falando isso. E eu juntei tudo isso. Um calhamaço. Recentemente, eu joguei fora. Tinha um calhamaço assim. Calhamaço assim, ó. Tô brincando. É um calhamaço assim. De promessas. Promessa. Vídeo.
entrevista e tal. Então, falei, Alexandre, eu tenho uma saída. Qual? Eu vou promover uma ação contra ele para a gente rescindir o contrato por justa causa, não por justa causa de relação, de vínculo jurídico, mas de descumprimento de resultado. Bolei uma nota. Eu comecei a ficar especialista em nota. Bolei uma nota que a gente ia publicar. Ia soltar para a imprensa. A imprensa. Chamou o Domênico. Chamei o Domênico, foi com a gente para São Paulo. E o Domênico leu a nota. Pro Vanderlei. Não, o Vanderlei não estava. Ah, não estava. Tava o empresário dele. O Veloz. advogado. Gilmar Veloz. Estava o Gilmar Veloz. Diz o Alexandre que não estava o Gilmar Veloz. Eu afirmo que estava. Mas estava lá um advogado e O procurador dele. e um sujeito que resolve tudo dele. Eu falei, ó, então nós ficamos 9 horas no hotel. 9 horas. No hotel sem almoçar, sem nada. No quarto, discutindo esse caso. E eu falei, eu vou promover a ação. Então eles ligavam, Vanderlei, trocavam ideias. No final do dia, eles concordaram que a gente deveria... porque essa era a questão seguinte. Eu acho até... Ia dar um escândalo, né? Eu Ia acho ser um que- assunto E nacional. pra ele não queria isso. É porque ele estava Pô, bem e o ainda. Vanderlei é um cara correto, cara. Porque ele chegou à conclusão, falou, realmente, pô, eu prometi. Prometi os caras, pô. Estão no rebaixamento. Então como é que eles vão pagar multa? Então aí houve a negociação e aí virou lá 1/10 do valor, sei lá. Enfim, resultado positivo. Caso encerrado. Então assim, é evidente que eu não trabalhei sozinho. Trabalhei com, né? Total. Equipe. Mas né? a tese eu bolei. Ô, Lázaro, Foi eu, Maluf, uma